Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as pessoas que se fazem presente, cumprimentar também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Aqui rogo a Deus que nos conceda uma semana de bênção e que conceda a força necessária para que possamos iniciar os nossos trabalhos legislativos. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 171 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao secretário da Mesa que faça a chamada dos vereadores presentes. Bom dia a todos e a todas. Chamada dos senhores vereadores. Aloísio Leite Lima, Antonílio Oliveira de Santana, Antônio Ferreira de Almeida, Fernando Conde Silva, Isabelle Carvalho Carmo, Ivanildo Carmo Serra, João Barbosa de Santana, Junei Ave de Santana, Magna Lúcia Gomes de Araújo, Osiel dos Santos de Jesus, Vanderluz Nascimento Silva dos Santos. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 171 do Regimento Interno desta Casa, solicito ao secretário... havendo o número regimental conforme o artigo 166 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de outubro de 2025. Solicito ao secretário da Mesa que faça a leitura da ata da sessão anterior, do dia 5 de agosto de 2025. Ata da sessão ordinária realizada em 5 de agosto de 2025. Aos 5 dias do mês de agosto do ano de 2025, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, Estado da Bahia, realizou-se sessão ordinária sob a presidência da vereadora Magna Lúcia, contando com a presença dos senhores vereadores Aloísio Leite, Antonílio Oliveira, Antônio Ferreira, Fernando Cone, Isabelle Carvalho, Ivanildo Carmo, Junei Santana e Vanderluz Nascimento. Além do público presente, autoridades visitantes dos municípios vizinhos de Sátiro Dias e Aporá. Estiveram ausentes os vereadores João Machado e Osiel Santos. A presidente declarou aberta a sessão com os cumprimentos protocolares e solicitou ao primeiro secretário, Antonílio Oliveira, a leitura da ata da sessão anterior, que foi rejeitada por 5 votos. Não havendo expediente do dia, em seguida, deu-se início ao expediente com as manifestações dos parlamentares sobre temas relevantes de interesse público. A vereadora Isabelle iniciou seu discurso abordando com firmeza a problemática da creche municipal e do Centro de Educação Integrado, que encontram-se fechados há 7 meses, mesmo com funcionários nomeados e crianças matriculadas. Criticou a paralisação da gestão municipal diante dos espaços públicos fundamentais para a educação infantil, reforçando que o SEI foi uma das obras mais expressivas deixadas pela ex-prefeita Cibele Carvalho. Solicitou à presidência da Casa que convide a diretora do NTE de Itaberaba, Valdeci Santana, para esclarecimentos técnicos e apresentou o relatório de prestação de contas da 3ª parcela do convênio estadual, onde não consta impedimento para a continuidade das obras. Lamentou a atuação do vereador Antonílio, acusando de promover factoides políticos em detrimento à realidade da comunidade. A vereadora Vanderluz destacou a omissão da secretária de Saúde quanto à retirada da ambulância destinada à base da SAMU em Argoim. Relatou a luta conjunta com lideranças políticas estaduais para a conquista do equipamento e revelou que, mesmo com a data agendada, 30 de julho, a secretária desmarcou a viagem para Minas Gerais, local para a retirada do veículo. Propôs que a Câmara viabilize o transporte oficial para buscar ambulância, colocando-se à disposição. Também fez duras críticas à situação da segurança pública no município, relatando um caso pessoal envolvendo um atentado contra seu irmão. Denunciou a omissão das autoridades locais em prestar socorro e cobrou ações efetivas da Prefeitura, incluindo a instalação de câmaras de monitoramento e maior contrapartida para ampliar o efetivo policial no município. O vereador Fernando Cone fez defesa de sua gestão frente à Câmara, frente à presidência da Casa, rebatendo críticas da atual presidente. Explicou que em 2023 o 10º foi inferior a 2024 e justificou os investimentos feitos, como aquisição de imóveis e melhorias estruturais,
afirmou que sempre utilizou os recursos públicos com responsabilidade e respeito. Reivindicou que a atual presidência siga o regimento interno, especialmente sobre as comissões permanentes, e valorizou as contribuições dos ex-presidentes da Câmara. O vereador Antonilho Oliveira defendeu a atuação da gestão atual na área da educação, rebatendo as críticas de Isabelle Carvalho. Informou que a creche encontra-se com uma das prestações de contas pendentes e que há recursos em conta, mas sem liberação legal para uso. Afirmou que crianças estão sendo atendidas em local adequado, com funcionários trabalhando regularmente. Garantiu que a equipe do NTE já esteve no município 3 vezes e reforçou que há compromisso da gestão em inaugurar a unidade e ampliar os serviços de educação infantil e EJA, hoje presentes no município. A presidente Magna Lúcia reforçou que a gestão passada inaugurou a base da SAMU de forma irregular e que a gestão atual irá trabalhar para a legalização do convênio com a SAMU e que no dia 30 a ambulância não foi buscada por estar em processo de seguro veicular. Informou que a equipe já se deslocou até 7 Lagoas, Minas Gerais, para a retirada do veículo. Reiterou os esforços da gestão para ampliar o efetivo policial, apresentando ofícios encaminhados à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Criticou a desatenção do governo do Estado com a atual administração, destacando que a segurança pública não pode ser tratada com viés político. Quanto à educação, lamentou o abandono de programas essenciais pela gestão anterior e defendeu as melhorias implementadas, como a expansão de matrículas na educação infantil e inclusão de jovens e adultos. Encerrou reafirmando seu compromisso com a transparência e a valorização da Câmara Municipal, repudiando distorções sobre a sua atuação e convidando os edis à união em prol dos interesses do povo. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos. Convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de agosto de 2025, às 9h30, e declarou encerrada a sessão. A presente ata será agora colocada em votação e, após aprovada, devidamente assinada. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, Bahia, 5 de agosto de 2025. Embora a vereadora Wanderlúcia Nascimento não tenha legitimidade para impugnar a ata, de acordo com o artigo 168, parágrafo 9º do Regimento Interno desta Casa, pois a mesma estava ausente na sessão do dia 29 de julho, sua colocação foi acolhida, de modo que serão alteradas as composições das comissões permanentes, observando as normas regimentais e colocadas em votação posteriormente. Deste modo, solicitamos ao secretário da mesa que faça a leitura da ata impugnada com as suas devidas retificações, conforme regra do artigo 168, parágrafo 7º do Regimento Interno. Retificação da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro. Aos 29 do mês de julho do ano 2025, às 10 horas, reuniu-se na Câmara de Vereadores, no plenário Leôncio Cerqueira Gomes, sob a presidência da vereadora Magna Lúcia de Araújo, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 171 do Regimento Interno da Casa. A senhora presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos parlamentares presentes à reunião. Estavam presentes os vereadores Aloísio Leite Lima, Antonilho Oliveira de Santana, Antônio Ferreira Almeida, Fernando Cone Silva, Isabelle Carvalho Carmo, Ivanildo Carmo Serra, João Barbosa de Santana, Junei Alves Santana, Magna Lúcia Gomes de Araújo e Osiel Santos de Jesus. A vereadora Wanderlúcia Nascimento Silva justificou sua ausência devido a uma consulta médica. Havendo o número regimental conforme o artigo 166 do Regimento Interno, a presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente sessão ordinária de 29 de julho de 2025.
Com a ata anterior já aprovada, assinada, registrada em cartório e publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal, fica dispensada a leitura da presente ata nessa sessão. Diante da reunião interna que ocorreu entre os vereadores desta Casa Legislativa, visando a formação das comissões permanentes da Câmara Municipal, são elas: Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Obras, Serviço Público, Agroindústria e Turismo, Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Após extensa discussão entre os pares, as comissões permanentes foram formadas da seguinte forma: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Osiel Santos Jesus, Partido PP. Relator Junei Alves Santana, Partido União Brasil. Membro Antônio Ferreira de Almeida, Partido PT. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Antonílio Oliveira de Santana, Partido União. Relator Osiel Santos Jesus, Partido PP. Membro Fernando Cone Silva, Partido PRB. Comissão de Obras, Serviço Público, Água, Indústria, Comércio e Turismo. Presidente Ivanildo Carmo Serra, Partido União. Relator João Barbosa de Santana, Partido União. Membro Isabelle Carvalho Carmo, Partido PT. A Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social. Presidente Junei Alves Santana, Partido União. Relator Antonílio Oliveira Santana, Partido União. Membro Vanderluz Silva dos Santos, Partido PT. Em seguida, foram colocadas em votação as formações das comissões permanentes da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro para o biênio 2025 e 2026. Em votação, foi aprovado por 5 votos a favor e 5 abstenções. Os senhores vereadores Aloísio Leite Lima, Antônio Ferreira de Almeida, Fernando Cone Silva, Isabelle Carvalho do Carmo, efetivamente se manifestaram no sentido de não participarem de nenhuma das comissões permanentes desta Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, pelo que fica acrescido este posicionamento, conforme determinação da ata do dia 5 de agosto de 2025. A presidente franqueou a palavra aos vereadores, registrou a presença do excelentíssimo prefeito Marinaldo Fernandes Serra, da secretária de Assistência Social, a primeira-dama, a secretária de Saúde, a senhora Ana Paula, do secretário de Governo, o senhor Zé Ayrton, secretário de Cultura, o senhor Judival, da secretária de Agricultura, a senhora Sueli, em nome dos quais saudou a todos os servidores municipais. Cumprimentou também a todos os servidores da casa e a todas as pessoas que fizeram presentes e as pessoas as quais nos acompanham através das redes sociais. Agradeceu o apoio recebido durante os 7 meses. Muitas orações, muitas mensagens de apoio, de incentivo, e muito obrigado a todos os senhores e que Deus conceda dias de bênçãos. O objetivo da casa é promover ações às quais esteja voltada para a população do município, tendo a certeza de que também é o desejo de cada um dos senhores vereadores com os quais se faz presente no Legislativo de Rafael Jambeiro. Com a palavra a vereadora Isabelle, a qual cumprimentou os colegas vereadores, o senhor prefeito Marinaldo Fernandes Serra, em nome do presidente do PT municipal, cumprimentou todo o público. Agradeço os funcionários da casa, cumprimentou também a quem acompanhava através das redes sociais. A mesma falou sobre o que vem acontecendo nesta casa esses últimos 7 meses de luta para todos. Disse que ainda respeita a decisão judicial em todas as instâncias. Respeito, apesar de não concordar com algumas decisões e com algumas interpretações jurídicas. Citou o artigo 23 da página 5. O regimento é bem claro quando ele diz que quem deve presidir a sessão é o vereador ou vereadora que antes fez parte do biênio anterior, fez parte da mesa diretora ou a mais votada, assim como já se utilizou. Respondendo à vereadora Isabelle, a presidente Magna questionou da colega vereadora se ela tem conhecimento da lei orgânica municipal. Ela é superior ao regimento interno. Continuando, a vereadora Isabelle questionou o fato da ata da sessão do dia 22 de julho não ser lida. De imediato, a presidente... Ei, eu discordo aí. Está faltando na ata. Tá? Eu não respondi isso para a vereadora, não. Eu respondi que ela também não seguiu a lei orgânica na época dela, porque ela nunca foi a mais idosa. Essa... A vereadora Isabelle, em relação à segurança, defendendo que a gestão anterior tinha foco excessivo em apreensões de motocicletas. Disse que hoje há mais respeito com o cidadão e enalteceu a atuação das polícias militares e civil. Destacou também que o trabalho do município, no tocante à saúde, está apenas começando. O vereador Ivanildo Carmo manifestou gratidão pelo encerramento dos 7 meses de impasses políticos. Pediu união entre os parlamentares para focar nas demandas da população.
Reforçou que a segurança pública é responsabilidade estadual e pediu ao governo da Bahia reforço no efetivo policial. No seu pronunciamento, o vereador Aziel Santos cumprimentou o público presente e clamou por união dos parlamentares para lutar junto ao governo do Estado por segurança. Citou o caso da violência ocorrido em Arguim e a precariedade do posto policial do Paraguaçu. Defendeu o fim das disputas políticas para o avanço das ações municipais visando o bem comum. O vereador Antônio Ferreira fez cumprimentos a todos e citou projetos de abastecimento de água iniciados pela gestão anterior e que serão complementados em breve para atender cerca de 130 famílias. Criticou o atraso dos trabalhos no Legislativo diante do impasse em relação à presidência da Casa Legislativa durante os primeiros meses do ano e defendeu maior engajamento da Casa Legislativa. Dando continuidade, o vereador Aloísio Leite cumprimentou a todos os presentes e parabenizou a presidente, desejando que ela desempenhe um bom trabalho à frente da mesa diretora. Destacou a contribuição da ex-prefeita Cibele para obras como pavimentação asfáltica e a Praça do Cajueiro. Mencionou a retomada da obra da Embasa e criticou a ausência de segurança pública na localidade onde reside, destacando que não presenciou mais viaturas circulando na região do Cajueiro desde janeiro. O vereador João Barbosa, após fazer seus cumprimentos, disse que é hora de focar nas propostas futuras e deixar as críticas ao passado. Lembrou que pacientes de hemodiálise já enfrentaram dificuldades em gestões anteriores e que a responsabilidade dos vereadores é apoiar o prefeito para garantir melhorias e qualidade de vida para a população. Após cumprimentar os presentes, o vereador Antonílio Oliveira relatou episódios envolvendo os embates em torno da disputa pela presidência da Casa, relatando sua tentativa de registro de chapa, tendo sido negada pela Secretaria da Casa devido à sua diplomação ainda não ter sido feita. Defendeu a aplicação correta da lei orgânica e criticou a politização da segurança pública. Debateu com Isabelle Carvalho sobre o fechamento da creche municipal, alegando que o prédio estava sem condições de funcionamento e que as crianças estariam melhores assistidas no prédio em que se encontram, afirmando que as crianças estão alocadas em espaço adequado e climatizado. O vereador Fernando Cunha cumprimentou a todos e defendeu a legalidade do seu ato como presidente anterior, ressaltando que o artigo 23 do Regimento Interno foi cumprido. Criticou a forma como a nova eleição foi conduzida, afirmando que não houve uma convocação que seguisse adequadamente os ritos do regimento legislativo. Relembrou conquistas de sua gestão, como ampliação da frota de veículos da Câmara e implantação do sistema informatizado, e reforçou que seu compromisso é com o povo, não com lados partidários. Não havendo mais pronunciamentos ou algo mais a tratar, a presidente Magna Lúcia agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, solicitando ordem e respeito entre os pares. A presente ato será lida após aprovada, devidamente assinada, na sala das sessões da Câmara Municipal de Rafael Jambeiro, 29 de julho de 2025. Eu gostaria de falar sobre essa última ata e justificar, né, que, mais uma vez, que eu não tenho legalidade para impugnar a ata. Eu não impugnei a ata, eu questionei a questão da formação das comissões, que meu nome constava em uma das comissões, e eu não participei da reunião. Só isso. Obrigada. Gostaria, motivada pelo artigo 193, item 5 do Regimento Interno, eu queria respeitosamente falar com a mesa diretora sobre um assunto de suma importância, que é uma decisão, respeito às normas da casa. Aqui, como disse, a senhora quer que eu mostre o porquê eu posso falar agora? Eu vou pedir à vereadora que faça É sobre a ata? Não. Então eu vou pedir à vereadora que deixe para fazer essa explanação no momento que eu franquear a palavra. Não, eu posso fazer antes, conforme o regimento interno. Aqui. Nesse momento da discussão. Nesse momento da discussão. Da questão da ata. Artigo 193. O vereador somente usará da palavra. No 5 aqui fala. Para levantar questão de ordem ou pedir esclarecimento à mesa. E eu preciso pedir esclarecimento à mesa. Se a senhora me permitir, sim, claro, que eu use da legalidade, né, que eu faça o uso legal.
Eu venho aqui respeitosamente questionar os senhores, toda a mesa diretora, né, que é um assunto de suma importância, porque é sobre as nossas normas, as nossas leis, e sobre a decisão do juiz, sobre a última decisão do juiz da comarca de Castro Alves. Mas eu gostaria que os senhores da mesa diretora me respondessem. Na decisão dele, ele fala de anular todas as atas lavradas, inclusive as atas de posse. Aí eu queria saber dos senhores, por que só cumpriram uma parte da decisão, porque a decisão não foi cumprida em sua totalidade. As atas, a ata de posse, ou seja, a ata de posse do prefeito e vereadores foram anuladas, sim ou não? Transmitida. Os técnicos estão nos informando que a internet caiu, mas que está sendo gravada a sessão. Pronto, eu deixo essa pergunta aqui, eu tenho todo o direito de estar fazendo esse questionamento à mesa. Eu volto a responder à vereadora. Não, eu preciso dessa resposta. Porque assim, se a senhora não responder, a gente não tem direito de estar aqui. O prefeito não é prefeito. Olha a decisão do juiz. Os atos que o juiz tornaram-se nulos foram os atos relacionados à Câmara. A Câmara, mas é a Câmara que dá posse ao prefeito. A vereadora deve ter ciência também, onde há um artigo no regimento interno da Câmara que relata... Não estou falando do artigo, eu estou falando da decisão do juiz. Vereadora, eu quero fazer a seguinte pergunta para a senhora. A ata de posse foi ou não anulada? A senhora teve acesso ao processo? Tive acesso ao processo. Eu estou perguntando para a senhora. Sim, lá está explícito que foi anulada a ata de posse do prefeito? Está explícito. Está explícito. As atas de posse, quem dá posse ao prefeito somos nós. Mas nós também não somos empossados. No meu ponto de vista, vereadora, as atas de posses que foram anuladas foram as duas atas constituídas por essa casa, sendo desde o dia 1º de janeiro. A minha chapa como presidente desta casa e a ata elaborada também pelo ex-presidente Fernando Cone, se tornando também como presidente dessa casa. Não, desde o dia 1º de janeiro, todas as atas lavradas, inclusive a ata de posse, foram declaradas nulas. Inclusive, eu estou até com o trecho aqui da decisão judicial, que pode ser socializado para que sane as dúvidas. Declarar a nulidade da eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Rafael Jambeiro para o biênio 2025-2026, realizada em 1º de janeiro de 2025, e de todos os atos dela decorrentes, incluindo as atas lavradas e as posses declaradas em ambas as sessões paralelas. Se a ata, eu complemento a fala da vereadora Isabelle, se foram anuladas as atas, então foram anuladas todas as atas. Então a gente não é vereador. Então, o prefeito não tomou posse. Por quê? Porque não existia um presidente legalmente constituído no dia 1º de janeiro. Então, quem deu posse ao prefeito? Como vai ficar a situação dos atos realizados pela gestão até o dado momento, visto que foi tudo anulado, contratos, licitações, pagamentos, os atos administrativos do prefeito, todos anulados. Foi tudo anulado. A gente precisa saber. Porque a mesa diretora, instruída pelo jurídico, só pegou a parte da eleição, da nova eleição. Por que não pegou a parte também da anulação de todos os atos praticados, das atas lavradas, da ata de posse? Deixa bem claro, viu? A posse dos vereadores foi anulada, vereadora? Sim, era a posse dos vereadores foi anulada? Sim. Não. Segundo a sentença, segundo a decisão judicial. A decisão judicial. A decisão, vereadora, está relacionada à posse do presidente. Não. Está relacionado todas as atas lavradas aqui. E a ata de posse. As eleições constituídas aqui
Com a ata não, lavrada tanto declarada. pela Não. mesa que foi eleita, que foi a minha chapa, como também do ex-presidente Fernando Conde. Ele fala, Agora sim. inclusive, na decisão das posses declaradas. Agora Que sim, ó. posses declaradas foram essas? Agora, a senhora vereadora, vou estar encaminhando as suas inquietações ao setor jurídico. Não é inquietação, da não. Câmara. A palavra não é inquietação, E vereadora. Vamos dar continuidade Questionamento. aqui à leitura da ata. Né, Mas à a senhora discussão. entendeu que- Eu entendi, volto a lhe afirmar. A posse dos Sim. vereadores não foram anuladas. Não foram anuladas? Dos vereadores, não. Mas a decisão saiu. A do prefeito foi, então? A posse que foi anulada foi a posse da chapa 1 e 2 Não, como vereador. presidência da Desde o dia Câmara. 1º de janeiro se tornaram nulos todas as atas lavradas e as atas de posse. A senhora deve fazer as petições cabíveis ao juiz. Não, que é mas eu quem vai queria questionar. definir. A senhora, sim ou não? As atas de posse... No meu ponto de vista, as atas que foram anuladas foram das duas eleições constituídas aqui. No Primeiro seu ponto de vista ou no ponto de vista do seu jurídico, que Do foi meu de Valéria? ponto de vista. Tá. Mas está Tudo se falando é de decisão judicial, né? Se for para cumprir, nós precisamos cumprir a risca. Quem Só determina- cumpre quem o que determinou convém. foi o juiz. Assim. Só cumpre a parte que convém. Entendeu? Eu só vou aqui, ó, fazer uma nova eleição, porque eu tenho interesse de ser a presidente, então vou fazer uma nova eleição. Ô, Mas o que vereadora foi Isabelle, determinado eu de não tenho fato interesse de pelo ser a presidente. juiz? Eu fui eleita. Eu fui eleita. Não, eu não estou questionando isso, vereador. Eu não estou questionando isso. Mas assim, a senhora está aí, Agora, a senhora gostaria está de como pedir a à senhora está senhora- presidindo. Mas gostaria- por que não cumprir com toda a decisão? Cadê a totalidade da decisão? Vamos cumprir a risca. A senhora A faça... senhora está sendo, mais uma vez, me perdoe, vereadora, mas conveniente. Com certeza a senhora está querendo também tumultuar a situação, viu, vereadora? Porque a senhora tem consciência... Não é questão de tumulto, é questão Dos de fatos. entendimento. Eu entendo um pouco. Apesar de não ser ainda advogada, eu entendo um pouco. Adotem as medidas judiciais, que com certeza a senhora terá as resoluções. Pronto. atuais Eu só quis necessárias. fazer esse questionamento à senhora. Mas a senhora precisou de um jurídico para me responder. Tudo bem. Como a senhora também está orientada juridicamente, vereadora? Aqui, Eu não estou todos orientada nós juridicamente. estamos- Eu não estou orientada juridicamente, Como a não. senhora também está, vereadora? Eu li a decisão e eu entendi o que eu estou falando. Mas tudo bem. A ata encontra-se em discussão. Tudo ocorrendo sem intercorrência, a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Aprovada por 5. Ô, presidente, por favor. A ata do dia 5 de agosto. Presidente, eu gostaria que a senhora... como foi de duas atas? Eu estou com uma dúvida. Qual que está em votação, por favor? A ata do dia 5 de agosto, vereador. Os senhores já votaram? Mas aqui está dia 29. Ó, isso foi explicado para os senhores, que a ata seria lida... Isso é só porque não está atualizando, a internet está falhando. Aparecendo do dia 29. A senhora precisa parar para ouvir. A internet que caiu, não é isso? Ah, entendi. Então, mas eu preciso justificar o que é que a gente está entendendo aqui. Se não ouvir, não vai entender. Ó, os senhores já foram informados de que a internet caiu, que a sessão está sendo gravada. Infelizmente, o sistema também depende da internet. Na discussão interna, foi claro para os senhores que a ata que seria votada seria a ata do dia 5, que a ata do dia 29 seria só feita a leitura da mesma. Nós discutimos isso na reunião interna da Câmara. Inclusive, eu quero votar contra a leitura dessa ata também. Porque... É um direito seu, vereador. Sim. Não vai ter momento agora, né, para isso. Vereadora, qual é a ata que está sendo aprovada? A do dia 5 de agosto, vereador. E qual foi a ata que foi reprovada? A do dia 29 de julho. A qual discutimos de forma interna que seria feita só a leitura da mesma. É a do dia 5. Está votando a do dia 5. É porque aqui estava aparecendo do dia 29. Como eu já expliquei para os senhores, houve uma queda da internet, o sistema depende do sinal da mesma.
Já botou o sistema? Mas a votação sem internet caiu. A votação é pelo sistema? Funciona o sistema sem internet? Entendi. Ah, voltou. Pode voltar. Poxa, carregar. Ô, velho, fica quieto aqui no meio da gente. Eu já voltei. Vamos tomar um estado daqui. Vai lá. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura do expediente da sessão. Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro. Rua C, número 5, Conjunto Firmino Carmo, Rafael Jambeiro, Bahia. 7 de agosto de 2025. Venho por meio deste, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência a concessão de espaço da tribuna livre desta Casa Legislativa no dia 12 de agosto de 2025, terça-feira, para que possamos discorrer sobre a celebração dos 166 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil, uma instituição de relevante impacto histórico, cultural e social em nosso país. A Igreja Presbiteriana do Brasil, fundada em 1859, tem desempenhado um papel significativo na promoção de valores espirituais, éticos e sociais, contribuindo para o desenvolvimento de comunidades em diversas regiões do Brasil. Durante a apresentação, pretendemos destacar sua trajetória, suas contribuições para a sociedade e a importância desta data comemorativa. Caso nesta data não seja possível, estamos à disposição para ajustar a data e o horário, conforme a disponibilidade da agenda da Câmara, respeitando as normas regimentais desta Casa. Solicitamos ainda que nos seja informado o procedimento necessário para a confirmação da participação. Agradecemos a atenção e contamos com o apoio desta Casa Legislativa para a realização deste momento de valorização histórica e cultural. Atenciosamente, Reverendo Nivaldo Freitas Cortez Filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro. Na forma do artigo 219 e 224 do Regimento Interno desta Casa, concedo a palavra ao representante da Igreja Presbiteriana em Rafael Jambeiro por 10 minutos. Nesse momento também eu gostaria de cumprimentar a todos aqui em nome do pastor Nivaldo e em nome do secretário de governo, o senhor Ayrton, né, que se faz presente. Fique à vontade. Um bom dia a todos os presentes aqui. Eu quero, de maneira muito especial, saudar a presidente da Câmara, todos os vereadores presentes nessa manhã. Nós muito nos alegramos com a oportunidade a nós concedida nessa casa. Sei que a demanda é grande, mas hoje é uma data muito especial para nós presbiterianos. Estamos inseridos aqui na cidade já há 10 anos e eu creio que nem todos saibam desse trabalho sendo realizado aqui na cidade. Então, hoje é uma data importante para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje comemoramos 166 anos da chegada do presbiterianismo no Brasil, dia 12 do mês de agosto de 1859. Então, eu vou fazer ali com o apoio
da equipe técnica, uma projeção. Eu pretendo ser rápido e eficiente nessa palavra aqui nessa manhã. Aí temos uma parte inicial falando dos 166 anos, de 1859 a 2025, o presente ano, por favor. Aqui fiz uma rápida apresentação desses pontos que nós vamos tratar aqui rapidamente, o resumo histórico, chegada ao Brasil, frente de ação, a Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro, planejamento estratégico e uma das necessidades que nós temos aqui na cidade. Por favor. Pode dar sequência. Resumo histórico. A Igreja Presbiteriana tem suas raízes na Reforma Protestante do século XVI, especialmente na Escócia, onde John Knox, influenciado por João Calvino em Genebra, organizou a Igreja com base na autoridade suprema das Escrituras, na salvação pela graça mediante a fé e no governo eclesiástico por presbíteros. A fé doutrinária foi consolidada na Confissão de Fé de Westminster, no ano de 1647, com seus catecismos maior e breve, que até hoje servem de padrão. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja que tem a Bíblia como única regra de fé e de prática, e como compilação da fé bíblica foi gerado nessa reunião ali esses documentos oficiais da Igreja Presbiteriana. Chegado ao Brasil, no século XIX, missionários presbiterianos americanos trouxeram a igreja ao Brasil, destacando-se o reverendo Archibald Green Simonton, que chegou ao Brasil em 12 de agosto de 1859 e que fundou a primeira igreja no Rio de Janeiro em 1862. A partir daí, a IPB, que é a sigla da nossa igreja, se expandiu pelo país, priorizando a pregação expositiva da palavra, a disciplina bíblica e a educação cristã. Cremos na Trindade, na inspiração plena da Bíblia, na soberania de Deus, na justificação somente pela fé e na necessidade de santificação. A missão é glorificar a Deus, edificar os crentes e proclamar o Evangelho a todas as nações. Um pouco aí da nossa chegada. A frente de ação da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil atua em múltiplas frentes, unindo evangelização e serviço à sociedade. No campo educacional, mantém a Universidade Presbiteriana Mackenzie, referência nacional, e as escolas Mackenzie do Infantil ao Fundamental 2, além do sistema Mackenzie de ensino, que oferece material pedagógico com cosmovisão cristã para escolas em todo o país. Na área da saúde, administra hospitais e clínicas, prestando atendimento de qualidade com princípios cristãos. Aí no próximo. Na ação social, mantém o Centro de Assistência Social, que é o CAIS da IPB, que apoia famílias vulneráveis com programas de capacitação, assistência e cuidado. As igrejas locais, espalhadas por todas as regiões do Brasil, funcionam como centros de culto, discipulado e serviço comunitário. Essa atuação integrada busca glorificar a Deus, servindo ao próximo, promovendo educação de excelência, cuidado médico e apoio social. A IPB entende que a pregação e o amor ao próximo caminham juntos na missão de Cristo. Aí nós temos aí uma representação de imagem gráfica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito conhecida no Brasil inteiro, em especial em São Paulo e Rio de Janeiro. Temos também aí o Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, que fica ali em Rio Verde, em Goiânia, e temos outros hospitais presbiterianos no Brasil. Ali, a sigla do Conselho de Ação Social da IPB, que muito tem ajudado famílias carentes e situações de risco e de calamidade em várias cidades do Brasil. E ali é um exemplo da escola onde eu fui pastor e capelão, o Colégio Presbiteriano de Wagner. Antes de vir morar aqui em Rafael Jambeiro, esse é o meu primeiro ano aqui, eu fui pastor da cidade de Wagner por 7 anos. E lá nós temos o Colégio Presbiteriano que dá assistência ali àquela cidade. Vamos seguir, por favor? A Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro, esse ano completou 10 anos dentro desses 166 aqui no município. Vamos seguir, por favor.
O trabalho da Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro se iniciou no dia 26/7/2015, na casa dos irmãos Fernando Wilson e Maria da Conceição, que também é uma das fundadoras da Igreja Presbiteriana em Itaberaba. Hoje o trabalho conta com uma média de 40 pessoas presentes nos trabalhos. Enxergando o potencial de crescimento da Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro e da expansão do presbiterianismo nas cidades vizinhas, foi designado ao campo o reverendo Nivaldo Freitas Cortes Filho, que sou eu. Sobre a estrutura física, a nossa igreja possui sede própria, que é um templo de 6 por 4 metros quadrados, 6 por 4 metros, melhor dizendo, com um templo para 40 pessoas. Temos 2 sanitários, uma cozinha em fase de acabamento e 2 salas em construção. Esse é o perfil atual da nossa igreja. Nós temos alguns planejamentos estratégicos já visando esse trabalho de pregação do Evangelho e assistência à cidade. Temos já tido esses trabalhos, então por isso que eu coloquei ali, manutenção do apoio à sociedade com projetos na cidade de Rafael Jambeiro. Nós temos hoje funcionando já em nossa igreja uma escola de música, a IPB Music, que tem aulas de violão para crianças gratuitas, aulas de violão, de teclado, de bateria e de carrom. Então nós temos essas 4 aulas para as crianças da cidade. São 12 vagas por instrumento. Hoje nós não temos ainda esse número de crianças, mas eu quero colocar aqui de forma pública para todos os moradores, vereadores aqui da cidade, demais presentes, que busquem a igreja para que vocês possam inserir seus filhos nessas aulas. Temos aí 40 vagas para crianças e adolescentes. Projeto de futebol, é um projeto que já acontecia antes, chamado A Base, com aproximadamente 70 crianças e adolescentes que são treinados ali por Jailton, que é Bela, muito conhecido na cidade, e Rian, já fazem parte desse projeto, e nós abraçamos o projeto. Seguir, por favor. Aí são os símbolos dos projetos que já estão em andamento, a IPB Music e a Base. E no próximo slide, nós temos aí previsões de plantação de projetos, projetos em fase de planejamento para apoio à sociedade na cidade de Rafael Jambeiro. Temos um projeto de reforço escolar, que queremos iniciar ali com as crianças ali do Conjunto Firmino Carmo. Temos aulas de inglês e informática, que nós estamos elaborando todo o currículo para poder oferecer aí para as crianças e adolescentes também. Estamos em busca de compra de equipamentos e doação de equipamentos nessa área. E também temos já planejado o início de um curso de artesanato, confeitaria e panificação para qualificação pessoal ali também na nossa igreja. No próximo slide, vocês vão ver aí já o planejamento em andamento, IPB cursos de capacitação profissional e cursos na área de reforço escolar, aulas de inglês. O inglês saiu ali por causa da IA, com um acento diferente do original, certo? E esse objetivo é que a igreja possa estar cada dia mais envolvida com a sociedade, não só levando o Evangelho, que é o mais importante, que nós precisamos, todos nós precisamos do Senhor, mas trazendo aí também benefícios para a cidade. E a nossa necessidade, eu quero expor concluindo, a Igreja Presbiteriana de Rafael Jambeiro sente a urgente necessidade de adquirir um terreno, seja por doação ou compra, para a construção de um novo templo maior e mais próximo do centro da cidade, a fim de acolher melhor a comunidade. Nosso desejo é também erguer uma escola, oferecendo educação de qualidade, aliada aos princípios cristãos. Esse projeto beneficiará não apenas nossos membros, mas toda a população, fortalecendo valores e promovendo desenvolvimento social e espiritual. Siga, por favor. Reconhecemos que um investimento desse porte exige união de forças, por isso pedimos à Câmara de Vereadores e à Prefeitura que se unam a nós nessa causa. Sua ajuda será fundamental para transformar esse sonho em realidade e deixar um legado duradouro para as próximas gerações. Unidos, podemos construir um espaço que seja bênção para Rafael Jambeiro e instrumento para o bem de todos. Que Deus abençoe-nos nesse processo. E temos ao final aí só uma foto da Igreja Presbiteriana de Jacobina, já fui pastor dessa igreja também. O meu sonho realizar aqui na cidade de Rafael Jambeiro é a construção de um templo e de um prédio de educação, um prédio escolar, também de educação religiosa. Esse é o meu sonho. Eu preciso de um terreno na cidade que me dê condições de promover
esse projeto, fazer esse projeto acontecer na cidade. Então, caso vocês, vereadores, demais presentes, possam nos dar orientações a respeito de um bom local, com uma boa área para a gente poder construir algo do tipo, é o nosso sonho, é o nosso desejo. Então, eu quero agradecer a oportunidade aqui, dizer que estamos à disposição da cidade para que possamos servir como instrumento de bênçãos na vida de vocês. Eu não sei, eu peço aqui só uma sugestão da senhora presidente da Câmara. Nós temos algumas Bíblias e queríamos dar para vocês. Não sei se o momento oportuno é esse, posso aguardar o final da sessão para então poder presenteá-los. Muito obrigado, Deus abençoe. E queria saber se eu posso finalizar fazendo uma oração? Claro. Por favor, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus, nós queremos, Senhor, lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Rafael Jambeiro, numa sessão importante, e nosso coração está alegre, Senhor, em gratidão a Ti, por esses 166 anos de trabalho presbiteriano no Brasil. E lhe agradeço, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui nessa Casa Democrática, falando, Senhor, a respeito do Evangelho do Senhor. Que o Senhor abençoe cada vereador, cada família aqui representada, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre essa cidade, e que possa, Senhor, haver um derramamento especial do Senhor sobre essa cidade, para que tudo seja conduzido para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos a Ti com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Eu gostaria de parabenizar a explanação feita pelo pastor. A gente sabe da importância, né, das lideranças religiosas nas nossas comunidades, das ações as quais a igreja desenvolve, que isso é muito interessante, essa integração, essa socialização. Gostaria de parabenizar, né, a toda a igreja, a toda a equipe organizadora, de dizer que essa casa estará sempre à disposição dos senhores. E sinta-se à vontade para que o senhor possa fazer a distribuição da Bíblia, aos quais o senhor deseja fazer. Passando para as considerações finais, os vereadores ou vereadora que desejar fazer uso da palavra, o momento é oportuno. Ainda não. Mas a palavra está franqueada à vereadora Isabelle.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui respeitosamente a mesa diretora, meus colegas, meus nobres colegas vereadores. Cumprimento o público que se faz presente, o pastor. Cumprimento os servidores desta casa e, claro, quem nos acompanha também através das redes sociais. Eu vou deixar novamente o meu questionamento, porque só uma parte da decisão judicial foi cumprida, porque a decisão judicial que foi proferida pelo juiz de Castro Alves não foi cumprida na sua totalidade, porque o que diz a decisão? Declarar a nulidade da eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Rafael Jambeiro para o biênio 2025-2026. Da eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de Rafael Jambeiro para o biênio 2025-2026, realizada em 1º de janeiro de 2025 e de todos os atos dela decorrentes, incluindo as atas lavradas e as posses declaradas em ambas as sessões paralelas. Aí eu deixei o questionamento se a ata de posse do prefeito e dos vereadores foram anuladas também, se a decisão foi cumprida em sua totalidade ou não. Mas, enfim, cada um com seu entendimento aí, mas eu deixei meu questionamento. Também eu gostaria de falar, assim que eu me ausentei na sessão passada, justifiquei, estava indo para um sepultamento, mas a vereadora Magna, ela perguntou onde eu estava na gestão passada. Vereadora, não perguntou, não? Onde eu estava na gestão passada, na sessão passada, nem nada? Perguntou. Gostaria que a vereadora Vanderlúcia e a vereadora Isabelle estivessem aqui para responder. Pronto, então eu estou aqui para responder. Onde eu estava na gestão passada? Na gestão passada, eu estava correndo atrás da creche do Firmino Carmo. Na gestão passada, eu estava correndo atrás do Centro de Educação Integrado, que está aí no nosso município. Na gestão passada, eu estava correndo atrás de trator, que está sendo utilizado pela atual gestão. Na gestão passada, eu estava correndo atrás de retroescavadeiras, que foram deixadas 2 retroescavadeiras novas aqui para o município, através de emenda parlamentar do deputado Zé Neto e do deputado Josias Gomes. Eu estava correndo atrás de benefício para mais de 800 famílias em obras de água. Estava correndo atrás de pavimentação em paralelo, em pavimentação em asfáltico. Eu estava na Secretaria de Segurança Pública correndo atrás para um efetivo policial melhor no nosso município. Então, onde eu estava defendendo, de fato, o interesse da população, do meu povo. Era onde eu estava na gestão passada, vereadora. E, graças a Deus e graças ao povo, eu fui tão reconhecida que eu fui a vereadora mais bem votada. Então, muito obrigada a todos. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Aloísio. Quero, nesse momento, cumprimentar a mesa legislativa, as 2 bancadas de vereadores, o nosso jurídico que nos acompanha, os servidores desta casa, a nossa plateia que se faz presente e os nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, que são os nossos meios de comunicação. Senhora Presidente, o que me trouxe aqui hoje foi o motivo de eu ser procurado esta semana por um aluno, um adolescente. Ele é um aluno especial e ele estuda no Colégio do Arguim, Colégio Santo Antônio, e pelo fato dele ter dificuldade de entender algumas matérias, ele resolveu pedir um reforço nesse colégio e foi atendido. Só que ele está com dificuldade de um transporte para vir, não diretamente para o Colégio Santo Antônio, mas, porém, ele mora da Rua da Farinha, ele quer ir até o Cajueiro, para pegar o ônibus que vem do Porto da Passagem. E esse pedido foi negado. Eu acho que ele, como uma criança especial, ele tem direito, sim, desse transporte, apesar de ser um reforço. E daí, eu estou fazendo esse transporte aí,
mas não é um compromisso meu, não. Mesmo porque eu sou da bancada da oposição e a nossa função de vereador aqui é fiscalizar e cobrar aquilo que é direito, não. Eu fui procurado por ele e pela mãe, porque ele quer dar continuidade no estudo dele, e ele falou que, sem esse reforço, ele sabe que não vai conseguir passar, pelo fato de ele ter dificuldade para assimilar as matérias. Aí eu queria pedir aqui à secretária de Saúde, a senhora Rosane, que olhasse, de Educação, obrigado, Antônio, que olhasse o lado dessa criança aí, com um transporte, que pudesse trazer ele da Rua da Farinha até o Cajueiro, para pegar o ônibus que vem do Porto da Passagem. É só 1 quilômetro, mas pelo fato dele ter dificuldade de se locomover e andar com muleta, ele não consegue fazer isso, né? Ele, segundo ele foi até o ex-vereador Valdeci, e daí a resposta foi não, porque não disponibilizava de veículo, e aí por isso não podia ser atendido. Mas eu vejo lá na localidade uma frota de veículos locados prestando serviço para a prefeitura, inclusive os carros oficiais também que circulam naquela localidade. Então, eu acho que a secretária deveria olhar com bons olhos para essa criança e dar uma força, porque eu acho que é uma forma de ajudar, está ajudando, né? Já que ele tem uma boa vontade de aprender, mas está com essa dificuldade. A vereadora Vanderlúcia. Me conceda uma parte. Falando de educação, esse caso desse aluno já foi até colocado aqui, né, por nós, há uns meses atrás, que também a mãe desse aluno me procurou na época, porque, como o aluno tem uma deficiência, não poderia viajar no ônibus. É desconfortável para ele subir, né? E procurou alguém lá responsável, e a resposta é que o motorista pegasse essa criança no colo e colocasse no ônibus. Então, não só esse problema. Educação, eu falo como professora e atuante, né? Que educação se faz com diversos itens, não é apenas uma coisa específica. A educação precisa de investimentos em diversas áreas, em diversos setores. Eu fui comunicada, por exemplo, que na escola Dom Avelar, além do número de funcionários de outros municípios, que foi eu assisti a alguns pronunciamentos do atual prefeito em época de campanha, e que criticou bastante a questão da gestão passada, o fato de trazer muitos profissionais de fora. E acontece da mesma maneira, está acontecendo da mesma maneira. Inclusive, no Dom Avelar, tem desde que retornou o recesso, tem 2 turmas de língua portuguesa, 2 turmas de língua inglesa, sem ter aula. Por quê? Porque foi concedida uma licença prêmio à professora, e até o dado momento, esse professor não foi substituído. Então, a educação se faz com investimentos, sim, investimentos em diversos setores. Ok, vereadora. Obrigado aí, vereador. Presidente, ainda no meu último segundo que me cabe aqui, eu gostaria de concluir dizer que a gente ficaria muito grato se esse aluno fosse atendido de forma democraticamente. Eu estou cobrando aqui, uma cobrança aqui que acho que faz sentido, né? E eu não estou criticando, eu não estou fazendo nenhum questionamento ao contrário. Simplesmente eu estou reivindicando algo que é de importância do aluno. Não. Ok, presidente? Eu só vou fazer um questionamento. É o primeiro ano desse aluno na escola? Eu acho que não, viu, presidente? Eu não tenho certeza, mas eu creio que não é o primeiro ano, não. Olha, eu quero ser claro que não estou cobrando o transporte que traz ele no horário permitido. Eu estou perguntando a Vossa Excelência para que eu possa entender como anteriormente ele se deslocava para a escola, para que eu possa... Em relação ao reforço, é o primeiro ano, não? Ok. São essas minhas palavras, eu quero desejar uma ótima semana para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jonei. Presidente Magna Lúcia, vereador Ivanildo, todos que se fazem presentes, todos os vereadores que se fazem presentes.
Um bom dia a todos, em nome do nosso amigo César. Desejo um bom dia a todos, em nome do nosso pastor. Que Deus abençoe aqueles que assistem pelas redes sociais, nossa equipe jurídica também, né, da Câmara de Vereador. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero parabenizar aqui a Igreja Presbiteriana, né, por esses 10 anos. Que Deus abençoe. Está de parabéns por esse trabalho, um trabalho muito lindo, de grande importância, que até mesmo, né, tira até os jovens, os adolescentes, daqueles meios, né? E é de grande importância quando cada um de nós pensa positivo, pensa pelo bem-estar do ser humano, né? Quero parabenizar também nosso amigo Jailton Popular Bela, né, da equipe da base, Rian, em nome de todos os desportistas, que Deus abençoe a todos. O campeonato está chegando aí, viu, Bela? Para a gente meter mão para frente aí para poder dar andamento. Quero parabenizar também o prefeito Nalvinho, o presidente, pelo trabalho também das estradas, né? Precisamos de atualizar em alguns lugares ainda, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo e quero dar um grande abraço, passar um grande abraço para todos vocês. Um forte abraço. Deus abençoe. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Wanderluce. Eu quero aqui saudar os nobres colegas vereadores, todo o público que nos assiste. E já pegando, né, um pouco da fala da vereadora Isabelle e respondendo ao questionamento da vereadora Magna, feito no final da sessão passada, que gostaria que Wanderluce e Isabelle, as vereadoras Wanderluce e Isabelle, estivessem presentes para fazer um questionamento. Naquela sessão, eu justifiquei que estava me retirando antes da finalização, porque eu tinha um procedimento médico. Mas hoje eu posso responder ao questionamento. E aí eu respondo, onde estava Wanderluce na gestão passada? Wanderluce, na gestão passada, não tinha mandato. Wanderluce assumiu, por algum tempo, como suplente. 1 ano e 4 meses, se não me engano. Depois, Wanderluce esteve como secretária de planejamento também, por um período curto. E Wanderluce foi para a sala de aula, como professora, estava lá como professora. E como professora, na gestão passada, Wanderluce, além das suas aulas, também estava ali junto à prefeita, solicitando, fazendo cobranças. Eu não fazia na tribuna porque eu não tinha mandato. Não fazia na Câmara porque eu não tinha mandato. Mas estava ali junto à prefeita, cobrando, como a vereadora tem conhecimento, a água para a Vargem Pequena, que está aí servindo aquela comunidade, aquela população. Wanderluce estava cobrando a reforma para a quadra do Argoim, que estava em situação precária. Eu tenho os registros de como encontramos e de como entregamos. Wanderluce também estava cobrando construção de uma praça, que todos conhecem o Argoim, sabia que há ainda uma parte com deficiência de uma praça adequada. Wanderluce estava cobrando melhorias para o campo de futebol. Aconteceu melhorias, não que da forma que a gente almejava, mas aconteceu. Wanderluce estava cobrando asfalto para o Argoim, e aconteceu. Então, Wanderluce estava cobrando. Wanderluce estava buscando, mesmo sem ser vereadora eleita. Mesmo sem ser vereadora eleita, vereadora. Então, como meu papel foi feito. E cobrar é um papel nosso. Como a senhora, na gestão passada, também chegava aqui e cobrava, era um direito seu. Cobrava da gestão melhorias para a população, cobrava melhoria na qualidade dos serviços para a população. É o nosso papel cobrar.
E na gestão passada eu cobrava, não usava a da Câmara porque eu não tinha mandato. Diferente de agora, né, que eu tenho mandato. Gostaria também de falar, vereadora Isabelle. Se me concede, vereadora. É importante também a gente perguntar onde é que estava a vereadora Magna na gestão passada, né? Porque a vereadora pode responder quantas licenças prêmios a senhora tirou na gestão passada, vereadora? Tirei todas aquelas que foram concedidas à minha pessoa. Eu não pedi nenhuma. Pronto. E a senhora queria se aposentar, não foi? Foi para se aposentar. Fiz isso. Pois é, né? A senhora não estava em sala de aula na época da não estava na sala de aula, estava recebendo como professora, e ainda recebia, né, por estar em sala de aula, e não estava em sala de aula. Isso já foi até motivo de debate aqui, a vereadora Vanderluz também tem propriedade para falar sobre, né, vereadora? Pois é. A vereadora Isabelle está falando, não é da gestão passada, da gestão anterior, da passada do atual prefeito, é isso? Sim, perfeito. Do atual perfeito. prefeito. Pronto, a própria vereadora pode responder. Eu gosto, só que meu tempo é curto, né? Limitadíssimo. Eu gostaria de fazer um pouquinho uma explanação em relação ao prédio, à base da SAMU. Sessão passada nós cobramos que fosse buscar a ambulância. O vereador Junei me informou que naquele dia tinha uma equipe designada para trazer a ambulância, mas essa ambulância não se encontra na base. Ouvi também de que a base da SAMU passará por uma reforma, e eu questiono, que reforma? Nós construímos uma base com emendas do deputado Zé Neto, deputado federal Zé Neto, e deixamos pronta. Foi feita uma vistoria pela equipe técnica do Ministério da Saúde e não encontrou as irregularidades que foi dita aqui, que a base foi inaugurada com irregularidades. Inclusive, a própria gestão contratou uma equipe técnica que emitiu um parecer publicado em Diário Oficial, notificou a empresa que construiu a base e esta foi fazer os reparos que lhe foram solicitados. Então, que reforma? Eu não entendi a questão, o termo reformas. Seria reformas ou adequações? Eu convido aqui os nobres colegas vereadores para sairmos daqui e ir até a base. É perto, vamos verificar? Porque nós queremos respeito com a população e nós queremos o serviço sendo oferecido. Nós entregamos uma base pronta, nós entregamos já, através dos nossos deputados, uma ambulância da SAMU 0 quilômetro, que não está na base, deveria estar lá, certo? Vereadora, eu também não entendi porque a base da SAMU foi para o hospital, a ambulância da SAMU. Foi dito aqui que a SAMU foi um projeto da gestão atual. Eu estou aqui, infelizmente eu não tenho tempo, mas eu tenho todo o processo de implantação da SAMU, inclusive que eu não vejo a assinatura da secretária atual de Saúde, Ana Paula. Todos estão assinados por a ex-secretária Jaqueline Mirne. Então, a secretária de Saúde agora, sim, ela assinou um termo para buscar a ambulância, ela é de responsabilidade deles, e o convênio para repasse de recurso, mas todo o projeto foi da gestão passada. Há uma crítica também, eu não sei se todos têm conhecimento, mas há uma crítica do gestor em relação à implantação da SAMU em Argoim. Qual o preconceito com Argoim? Qual é a discriminação com Argoim? O Argoim não merece um serviço como aquele? Foi colocado ali, o vereador Fernando Conde tem ciência disso, foi solicitado para o Paraguaçu, mas foi em acordo, levou para o Argoim, porque divide o município. Olha a distância que está o Mocó, o Rosarinho, para chegar até Rafael Jambeiro. As margens da BR fica fácil de atender a população de Cajueiro. A 101, a 116, a 242, tem um entroncamento ali, né? E o prefeito falou que a SAMU foi implantada de forma errônea, que deveria estar próxima ao hospital. E aí fica o questionamento. E nossas regiões não merecem ser assistidas? O que está acontecendo, eu vejo como negligência, não só com a educação, que está o SEI e a creche sem funcionamento, também uma negligência com a saúde. Nós temos uma base, a equipe já poderia estar treinada. Se não tiver, vamos buscar nos municípios vizinhos. Nós temos profissionais capacitados no nosso município que podem trabalhar e prestar um serviço adequado para a população. Eu gostaria de pedir à vereadora que concluísse o seu pronunciamento, por favor. Pronto, vereadora, eu já vi que eu excedi
o tempo, concluo aqui e agradeço a todos a oportunidade. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Mais algum dos senhores? Eu gostaria de convidar o vice-presidente para... compor a mesa. Com a palavra, a presidente da Câmara. O senhor presidente em exercício, né, o nosso vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, no nome dos quais eu vou saudar todos os vereadores, né, da bancada. Gostaria também de cumprimentar aqui o pastor, o secretário de governo, em nome dos quais eu vou cumprimentar todas as pessoas que se fazem presentes, os servidores dessa casa. Em nome da doutora Valéria, cumprimentar os demais, né, sejam bem-vindos. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de dizer à vereadora Isabelle que é plausível, né, os direcionamentos das indicações que Vossa Excelência apresentou aqui, seria atendida, né, em função de ser filha da gestora e de estar na base do governo. Isso dá muitas oportunidades para o vereador. Da mesma forma como aqui, a maioria dos senhores que foram vereadores na gestão passada, todos fizeram suas indicações. Da mesma forma que a senhora é sobrinha do ex-prefeito Leôncio Cerqueira Gomes e também tem seu legado político graças a ele. Então, não vamos ser ingratos, vereadores. E lembrar do nosso legado. Gostaria a vereadora que não faça as interferências, porque eu não permiti. Sou sobrinha, sim, do saudoso Leôncio Cerqueira Gomes, que... não se faz presente já há mais de 15 anos, né, em nossas vidas. Herdei, sim, o legado político dele com muita honra, mas também busquei trilhar de forma o qual eu constituí o meu próprio nome também. Então, assim, como estava sendo colocado, a maioria dos vereadores que se fazem presente aqui também fizeram suas indicações e, infelizmente, como as minhas, as quais eu fiz, e não fomos atendidos. Então, eu espero até que essa gestão agora atual... tem esse olhar, né, de atender as indicações propostas por essa casa, porque é de interesse da população, e não direcionando especificamente para um dos legisladores, para que isso possa dar o nome político, o suporte político. Gostaria também de informar a vereadora Vanderluce que as ações as quais foram desenvolvidas em Argoim, benéficas em uns sentidos, mas que a população também tem um reflexo das ações feitas de forma incorreta, utilizando o dinheiro público, que isso impacta também na nossa comunidade. A Praça de Argoim, por exemplo, com vários problemas técnicos, os quais foram submetidos pela empresa a qual executou, para que pudesse estar colocando em funcionamento, e problemas esses que não foram sanados todos, que com o passar dos dias a população vai vivenciar isso, como a falta de escoamento de água. Vereadora. Eu vou permitir, viu, vereadora, por favor, não me interrompa. Eu gostaria que a ordem da casa fosse mantida. Vossa Excelência falou, e em momento nenhum eu fiz nenhuma interrupção. Não, eu estou pedindo para usar uma parte. Eu não vou conceder a parte para a senhora neste momento, e a senhora vai me entender. Entendeu? A obra do Argoim que está lá caída, isso aí ninguém enxerga. A Praça de Argoim... Os elefantes brancos. A Praça de Argoim é benéfica para a nossa comunidade, sim, mas com vários problemas técnicos, com dinheiro feito um investimento feito de forma... Igual os 17 milhões. A mesma situação a gente vê no campo de futebol de Argoim, que eu acredito que a população toda acompanha, onde se foi feito um quiosque dentro de um córrego, que está lá prestes a desabar, e investimentos os quais... deixou muito a desejar. Gostaria de dizer à vereadora Isabelle que eu estava, assim, em sala de aula no Firmino Carmo, quando fui convidada pelo secretário de Educação e disponibilizou as minhas licenças-prêmios, às quais eu tinha direito. Eu não usei, em nenhum momento
do que eu não tinha direito. Como todos os servidores da área de educação, infelizmente a senhora está falando de uma causa que a senhora está desconhecendo, e gostaria que a senhora se informasse, vereadora, viu? Em momento nenhum eu utilizei de nada do que estava indevido. Eu não recebia mais em nenhum momento, não. Eu recebi aquilo que foi pago para mim por direito. E a senhora está se pronunciando em uma causa que a senhora desconhece. A gestão passada me pagou o que eu tinha direito. Tirei minha licença-prêmio por direito. Tinha direito a 6 licença-prêmios e tirei. Adentrei com o processo de aposentadoria. Estou aguardando ser contemplada pelo INSS por uma conquista profissional minha. Se a senhora quer tentar denegrir a minha imagem, eu tenho a consciência tranquila da execução do meu trabalho feito na comunidade, do convite feito pelo secretário para disponibilizar não só para mim, mas para todos aqueles servidores que tinha direito, para que pudesse gozar das suas licenças-prêmio, como a gestão atual também vem executando, sem opressão, o que aconteceu na gestão passada com os profissionais da educação, sem nenhum respeito, sem nenhuma valorização. A prova disso, a gente vê na postura que os profissionais da educação tiveram diante do pleito eleitoral aí. Então, assim, obrigada a todos os senhores por se fazer presente aqui. Gostaria de convidá-los para que se faça presente sempre a esta casa. E muito obrigado pela participação. Vereadora, eu lhe pedi parte. Aí querem colocar a mordaça na gente, né? Mas isso é um comportamento de direita. Colocar mordaça, não. Eu estou cumprindo com o que determina o regimento. Eu pedi uma parte, tá no regimento. Eu pedi uma parte. Eu pedi parte. Quando não é conveniente, o regimento é rasgado. Só quem fez isso aqui, em rasgar o regimento, foram vossas excelências. A senhora rasgou o regimento interno. Nesse momento, eu gostaria de encerrar a sessão, marcando para a próxima terça-feira, às 9 horas. E assim, a gente, claro, que aqui a gente tirando o direito das pessoas falarem. Isso. E as pessoas aqui não são julgadas pela bandeira política, não, é pelo caráter de cada um. Democracia. A democracia tirando o direito de fala. Zombie Apocalypse.